Então, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma mini-conf, promovida pelo IJuSPLab, Laboratório de Inovação da Primeira Instância da Justiça Federal de São Paulo. Hoje nós temos a segunda parte da mini-conf Gestão de Vara baseada em Ciências de Dados, com o Pedro Henrique Lopes Guerra, servidor do Núcleo de Inovação Tecnológica, já muito conhecido, né? Tira as dúvidas de todo mundo a respeito disso. Eu nem vou mais falar muito, porque tem muito conteúdo. Eu só vou reforçar o que o Pedro tinha pedido antes de começar a gravar, que vocês fechem as câmeras, tá? Bom dia a todos. Vou dar mais rápido, bom dia, seja bem-vindo. E que esses eventos, viu, quem tiver uma questão, alguma inovação, queira compartilhar com os colegas, né, pode ser feito assim através da mini-conf, que são pequenas palestras sobre temas de inovação, também ensinar alguma coisa, também um workshop, tá? Fiquem à vontade, entrem em contato com a gente no nosso e-mail do IJuSPLab, e a gente agenda também uma mini-conf com o conhecimento de vocês para serem compartilhados, tá bom? Então, sem mais delongas, Pedrão, fica à vontade para mostrar todos os seus conhecimentos sobre os relatórios gerenciais. Aproveitem todos, pessoal. Obrigado, Renata. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu vou começar agora a mini-conf sobre gestão de vara baseada em ciência de dados. Então, hoje isso só é possível porque a gente tem a digitalização dos processos. Então, teve todo um caminho que foi para a gente poder chegar na situação que a gente está hoje, onde a gente deixou de ter os processos de suporte físico para poder ter a maior parte do nosso acervo digitalizada. Então, para quem já é servidor mais antigo e se lembra como eram os processos de papel, antes a gente tinha que ir na estante, fazer toda a contabilização para depois fazer a totalização e os relatórios demoravam semanas ou até meses para ficar prontos. Mas com o avanço do PJE, do SEI e dos outros sistemas processuais, a gente tem acesso imediato a uma quantidade de dados muito grande. E hoje, que a gente já tem tudo num suporte eletrônico, ou quase tudo, a digitalização está em torno de 97% a 98%, então a gente tem novas ferramentas que facilitam muito o nosso trabalho. E para fazer a gestão da vara, ou para poder participar de uma correção ou de uma auditoria, muitas vezes a gente tinha que confiar na nossa intuição. E o gestor, ele tinha que ter muito feeling, porque os dados demoravam às vezes semanas para ser obtidos ou nem poderiam ser, porque tinha que pedir para vir do arquivo e fazer todo um tratamento, enquanto hoje a gente tem tudo nos nossos portais. E não só os nossos dados internos aqui da Justiça Federal, mas a gente tem acesso a dados externos, que a gente pode pegar do IBGE, dos portais dos governos, prefeitura, governo federal, Banco Central e portais de dados abertos, como é o caso do Kaggle. E a gente pode fazer uma combinação desses dados para poder enriquecer muito as nossas análises. Não só as análises internas, como as análises externas da instituição. E cada vez mais a gente depende de dados para poder tomar as decisões. Só que muitas vezes os dados que a gente tem, eles não estão bonitinhos do jeito que a gente precisa. Então a gente precisa extrair das fontes os dados brutos, fazer um tratamento para gerar um relatório final. E a equipe de gestão de dados da Justiça Federal, ela tem os cursos que fazem os treinamentos em Excel e Power BI, Power Query, e os portais de relatórios do PJE, o nosso próprio portal de relatórios da equipe de gestão de dados, que eu vou mostrar para vocês durante a apresentação, e os portais externos, como o Observatório do Conselho da Justiça Federal, o Justiça em Números do CNJ, o DataJude, que é um portal novo que o CNJ lançou agora e tem uma quantidade enorme de dados que a gente tem. Então, a gente saiu daquela fase onde a gente precisava ficar caçando os dados
dentro de pasta ou dentro de alguma planilha Excel que alguém tinha guardado em algum pendrive, em algum repositório, para um cenário onde a gente passa do suporte físico para o eletrônico e os dados, ao invés deles serem escassos, eles são super abundantes. E em vez da gente ficar caçando os dados que faltavam, hoje a gente precisa selecionar os dados que são relevantes para a gente numa quantidade enorme de dados que estão disponíveis. E antes a gente trabalhava muito com digitação. Então, os sistemas mais antigos, a gente tinha que digitar muita coisa. Enquanto hoje, a gente precisa trabalhar mais com ferramentas de transformação e limpeza de dados. Assim como, em vez da gente ficar digitando no Excel ou no Word os dados que a gente precisa, a gente já consegue consumir tudo pronto, de arquivos que estão disponíveis ou de APIs, que são repositórios onde a gente só faz a importação e usa. E os dados que antes a gente precisava ficar pedindo para o dono do dado, hoje eles estão disponíveis nos repositórios e hoje ferramentas e relatórios que a gente demorava semanas ou até meses para ter, a gente consegue obter ou no mesmo momento ou em poucos dias. Com base nos sistemas web, que é o caso do portal de relatórios gerenciais do PJE, o nosso portal da equipe de gestão de dados, e os dados externos, que a gente vai usar o Excel e o Power BI para poder fazer o tratamento e obter os resultados. E a gente está, devagarzinho, se tornando uma organização orientada a dados, onde tudo que a gente for fazer, a gente faz baseado em dados e estatísticas, que já estão plenamente disponíveis. E desde 2018, o IJUSP-Lab tem a equipe de gestão de dados que vai dar todo auxílio e toda orientação para vocês poderem obter, tratar e produzir esses relatórios, tanto dentro da própria vara, quanto até pela própria equipe de gestão de dados. Desde a obtenção das fontes até todo o processo de tratamento e produção do relatório. Então, nos nossos painéis de Power BI, que é uma das ferramentas mais utilizadas aqui na equipe, a gente usa aqui os filtros, que tem as segmentações. A gente pode aplicar ou tirar o foco, né, que eu vou fazer a demonstração daqui a pouco. E a gente pode pegar os dados de qualquer painel, tanto os nossos da equipe quanto os externos, e exportar para o Excel. E, inclusive, no portal de relatórios gerenciais, a gente pode fazer a exportação tanto em CSV, que é um arquivo texto para importar e tratar, em Excel ou em PDF. Então, essa parte aqui, sobre como navegar nas camadas de dados, eu vou deixar o tutorial para vocês poderem navegar conforme vocês forem usando os painéis. Então, não vou me alongar nesse momento e vou deixar mais para a parte da demonstração. Então, no portal de relatórios gerenciais, a gente vai pesquisar os relatórios naqueles 125 que a gente viu antes de começar a apresentação. A gente vai fazer o download para o Excel e, a partir do Excel, a gente vai fazer o tratamento. Então, muitas vezes, a gente tem uma outra informação que a gente precisa e a gente tem fora e a gente pode fazer uma combinação das fontes de dados. Então, a gente não é obrigado a trabalhar só com aquilo que o PJE fornece para a gente. Assim como a gente pode pegar vários relatórios e combinar, então tem muitas possibilidades. Então, aqui tem alguns indicadores do CNJ que tem nos relatórios. Então, índice de atendimento à demanda, taxa de congestionamento, tempo de tramitação. Isso está dentro dos indicadores. Então, aqui tem as fontes de dados que a gente usa, que é o portal de relatórios nosso, em que a gente trabalha mais com os dados administrativos, como, por exemplo, se perguntarem para vocês quem são os servidores que estão no quadro de pessoal hoje, quantos estagiários tem, qual a quantidade de varas, qual é a quantidade de ar-condicionado que tem no prédio de vocês, para quem trabalha no ar, qual é a metragem do prédio.
o prédio é próprio ou alugado. Então, tudo isso é possível acessar no portal de relatórios gerenciais. Aí tem o observatório do Conselho de Justiça Federal, em que tem dados tanto processuais quanto administrativos. E tem o Justiça em Números, que é mais focado no processual. Então, para saber a quantidade de processos por classe processual, por matéria, por assunto. Então, tem uma base muito completa, que é a mesma que vai para o relatório Justiça em Números que o CNJ publica todos os anos. Então, os dados estão disponíveis para ser extraídos para o Excel. E esse aqui é o nosso portal, que é o portal da equipe de gestão de dados, que eu vou até abrir para vocês, para fazer uma demonstração sobre o que tem dentro. Então, antes da gente chegar no carro-chefe da apresentação, que são o portal do PJI, eu vou mostrar um pouquinho do nosso portal, que tem 37 relatórios. Então, aqui a gente tem os relatórios sobre conta de água, arrecadação das varas, tem alguns relatórios do administrativo, aí tem um relatório de controle de contratações, que é para os gestores de contratos, saber prazo de vencimento, quais são os contratos que estão em aberto, quais são os valores, então tem bastante informação. Aí tem um relatório de perfil de servidores, que é sobre o quadro de pessoal. Então, um relatório bem detalhado sobre os servidores. Aqui tem um relatório sobre os pagamentos de peritos do AJG, que também tem bastante dados sobre isso. Então, para poder fazer uma demonstração sobre o acesso, eu vou pegar um relatório sobre as contas de energia elétrica. Então, vou vir aqui, clicar no relatório de energia elétrica, que ele funciona numa ferramenta chamada Power BI, em que eles são publicados na nossa intranet. Então, precisa de login e senha para acesso. E ele tem mais ou menos essa cara. Então, aqui a gente sabe quais são o que foi pago todos os meses, desde 2009. Então, aqui a gente tem o consumo mês a mês, tanto em valor quanto em consumo em quilowatt-hora. Aqui a gente tem os fóruns, os prédios que mais consomem, né, que o relatório é segmentado por prédio. Então, aqui tem um ranking em consumo por quilowatt-hora e aqui tem um ranking em valor. Então, eu vou aplicar uma segmentação. Vou pegar só os anos de 2019 a 2022. Então, aqui eu apliquei o filtro. Então, aqui, para a gente saber os filtros, a gente clica e daí ele aparece aqui. Eu sei que ficou pequenininho, mas aparece aqui os filtros que estão aplicados, né? Que no caso é o filtro de ano. Aí a gente vem aqui no modo de foco e a gente consegue ver o gráfico na tela inteira. Então, um pouquinho o zoom. Então, aqui na parte de cima, vocês podem ver que tem que fazer drill up. E tem uma setinha que é expandir todo o campo abaixo. Então, se a gente quiser ver o consumo ano a ano, a gente pode ver que de 2019, o consumo de energia ele vem caindo, que é uma análise que a gente consegue fazer. E assim como se a gente fizer essa outra análise, aqui a gente vê quais são os meses que tem maior consumo de energia. Então, a gente vê que nos meses de fevereiro e março, na média, tem um consumo maior de energia, porque é verão e a gente consome mais com ar-condicionado. Então, é uma análise possível. Assim como a gente consegue ver o consumo mês a mês. Assim como a gente pode falar, eu não quero ver o total da justiça, eu quero ver só um conjunto de prédios.
Então, eu vou pegar só os prédios, por exemplo, da cidade de São Paulo. Eu vou pegar Presidente Wilson, República, Itaú, Rio Claro. Execuções fiscais, civil e criminal. Aí eu posso pegar só um conjunto de prédios. Aí eu vou voltar para o modo foco, para a gente poder facilitar a visualização. E aqui a gente consegue ver o acompanhamento do consumo de energia. Em prédio a prédio. Então, para um gestor de no ar, esse pode ser um relatório útil para poder acompanhar o consumo de energia. E eu usei esse exemplo mais para poder mostrar para vocês o uso da ferramenta, do que propriamente pelo dado que eu estou mostrando, que é um dado mais do administrativo. Então, a gente tem muitas coisas aqui no portal. Então, vou pegar aqui o relatório de AJG, em que esse é sobre pagamento de peritos. Que já é um dado que tem mais a ver com a área fim. E vamos supor que alguém solicite para vocês as contas de energia elétrica de 2018 até 2022. A gente vem aqui. Aplica os filtros. Aí eu vou selecionar só o prédio aqui, que a gente está no prédio civil. E o prédio da Peixoto Comide. Então, eu peguei 2 prédios. Aí eu posso vir aqui. Aí aqui nos 3 pontinhos, a gente clica e tem a opção exportar dados. Tem aqui dados resumidos e dados subjacentes. Então, como eu vou querer ver separado por prédios, então eu vou pegar os dados subjacentes. Aí eu vou exportar. E aí ele vai abrir no Excel os mesmos dados que tem nesse gráfico, em forma de planilha. Aí ele já veio aqui. Eu vou clicar. E aí vai abrir a planilha Excel. E aí os mesmos dados que estavam naquele gráfico, eles aparecem aqui. Aí eu posso pegar no próprio Excel, aplicar um filtro em só um dos prédios, né? E aí tem toda a série histórica de consumo e valor pago. E aí, se a gente quiser fazer uma soma, aí a gente pode fazer. E a partir daqui a gente pode desenvolver os controles. Então, esse é o procedimento básico que a gente usa para fazer a extração, tanto no nosso portal quanto nos outros portais, incluindo o portal do PJE. Então, dada essa introdução do nosso portal, aí eu vou mostrar as outras fontes de dados. Isso aqui é o portal de relatórios do PJE, que esse eu vou deixar por último, que a gente vai dar um pouco mais de atenção para ele. Aí tem as metas do CNJ, que esse aqui é do portal do tribunal. Então, na intranet do tribunal,
A gente tem movimentação processual do primeiro grau, do segundo grau, então a gente tem também muitos relatórios. Então, vou mostrar o que tem no portal do tribunal. Que a gente vem aqui em procedimentos. A gente vai na parte de estatística. Procedimentos, estatística. E alguns relatórios que são de acesso público e outros são de acesso interno, que aí a gente vai entrar com o nosso login e senha. Então, tem os relatórios de movimentação, tem dados sobre saúde, execução fiscal, produtividade, processos conclusos e metas nacionais. E daí, a partir daqui, a gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente pode vir, aplicar os filtros. E clicar no modo de foco. Assim como a gente pode ver vara a vara, tanto no combinado quanto individualmente. A gente pode ver no juizado, nas turmas recursais, turma regional de uniformização e o segundo grau. Então, os relatórios são bem completos. E aqui no primeiro grau tem um relatório de movimentação processual, que esse ainda está em homologação. Então, não são todas as varas que têm os dados. Então, é possível que, se for fazer uma consulta, a sua unidade ainda não tem os dados cadastrados. Então, é importante primeiro fazer uma consulta para poder ver se os dados já estão aqui incluídos. Então, a gente pode ver casos novos, redistribuídos, embargos de declaração, reativados, os de entradas, os de saídas, os de acervo e os de produtividade. E por que a gente usa bastante esse relatório de movimentação processual do tribunal? Porque os relatórios do PJE, eles têm só o retrato da última posição. Então, eles são atualizados dia a dia e a gente não consegue ver em série histórica. Enquanto nesse aqui, a gente pode ver uma série histórica de acervo e de tramitação. Então, são dados que permitem a gente poder ver a situação da vara em 31/12/2021 ou de qualquer momento do passado. Então, a gente consegue ver os processos por ano de distribuição. Aí tem os tipos de relatório. Pedro, tem uma pergunta aqui no chat da Ana Cristina de Rezende. Ela perguntou assim: onde eu encontro o tempo médio de tramitação dos processos? Então, a gente volta na página inicial. Que tem aqui, ó, tempo do processo. Então, tem aqui uma aba que tem o tempo médio. Aí você vem, seleciona a sua unidade e consegue ver o tempo médio. Então, esse dado está disponível aqui no portal do tribunal. No DataJude, que é do CNJ, a gente também consegue ver por tempo médio.
Assim como a gente pode ver por matéria processual, por classe, por assunto. Então, tem vários filtros que podem ser aplicados. Então, esse relatório é muito completo. E tem os dados atualizados até a posição do mês de abril. Então, aqui tem fluxo. Ela complementou a pergunta, falando assim, se está disponível também para os processos no TRF. Acredito que sim, né? É tanto que a gente pode selecionar tudo. Só que no TRF, a gente tem aqui ó, a movimentação processual do segundo grau, que tem um relatório dedicado só para o tribunal. A Luciana perguntou por que não está aparecendo os 3 pontinhos para poder extrair para o Excel. Provavelmente porque o analista ele desabilitou a extração. Então, não é para todos os relatórios que aparecem. Então, isso aí fica a cargo do analista permitir a extração ou não. Pedro, só para ajudar, essa questão dos 3 pontinhos, porque eu também tive muito problema a semana passada para puxar esses relatórios, e aí eu percebi que quando você entra no ambiente do TRF3 virtual, aí você consegue extrair. Se você for pela internet, não, mas no TRF3 virtual está liberado. Isso pode acontecer. Do acesso interno ter mais rotinas liberadas do que para o acesso externo. Verifica também se não há alguma configuração do seu navegador. Que às vezes tem algum firewall, algum bloqueador que pode fazer com que você não consiga fazer a extração. Então ele desabilita algumas rotinas, isso é possível. Então esses são os relatórios que estão disponíveis no site do tribunal. Então esse é o relatório de movimentação processual, que a gente já falou. Aí tem o relatório das metas. E tem aqui o observatório do CNJ, né, que é o DataJude. Que esse já é um relatório do Conselho e ele tem quase todas as unidades judiciárias do Brasil. Então, ele pega a Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho. Então, aqui eles mudaram o link. E o relatório é do Power BI também. O único que vai usar uma interface diferente é o Justiça em Números do CNJ, que usa uma ferramenta chamada ClickView, que ela é bem parecida com o Power BI para poder usar e extrair os dados. Então, o DataJude, ele tem muitas ferramentas que às vezes a gente não vai encontrar no relatório do Power BI. Aliás, nos relatórios gerenciais do PJI. Então, o DataJude é uma fonte nova, é muito completo e a gente consegue extrair muita coisa. Então, eu vou pegar aqui o filtro, essa aqui eu vou ter que filtrar porque a base deles é muito grande. Então, eu vou pegar a Justiça Federal. Em TRF3. Eu vou pegar só os juizados, só para a gente poder ter um filtro que a consulta não fique muito lenta, por causa da quantidade de dados. E aqui tem o procedimento, conhecimento, execução extrajudicial, execução judicial e outros. Município. Então, para poder restringir um pouco mais, eu vou pegar só São Paulo. Mas isso aí vocês podem aplicar para a unidade de vocês. E aqui a gente pode ver por todas as unidades, né? Todos os gabinetes, turma recursal, aparece tudo. Então, aqui aparecem os pendentes, os suspensos, pendentes líquidos, entradas, os julgados, os baixados. E aqui, a gente consegue ver por unidade. E se a gente passar o mouse em cima, a gente consegue ver.
E esse aqui, como a gente pode ver, ele não está habilitado para extração, só para visualização. Em que o analista que construiu esse relatório, ele fez de propósito, porque tem uma aba que a gente vai fazer os downloads. Então, tem um espaço dedicado só para isso. E o DataJude, ele começa em 2020. E a gente consegue ver os casos novos mês a mês. Assim como a gente pode ir navegando, e os filtros que a gente aplicou, eles são mantidos. E a gente consegue ver outros dados. Então, aqui a gente vê quantidade de decisões, aqui na produtividade. E conforme a gente vai navegando, a gente vê que os botões em cima aparecem em qual painel a gente está. Então, pode ir tanto por aqui, quanto por cima, pelos botões. Então, aqui nos indicadores, a gente tem os novos, tem os processos julgados, tem os baixados e os pendentes. E aqui eu tenho alguns indicadores, que tem até naquela parte anterior da apresentação. Então, aqui taxa de congestionamento bruta, taxa de congestionamento líquida, índice de atendimento à demanda e a série histórica. E aqui os tempos de processo, em que da mesma forma como tem no tribunal, a gente também tem aqui no DataJude. Então, aqui a gente tem um gráfico de bolhas, que permite a gente visualizar os dados por unidade. Tempo do pendente, um tempo do pendente líquido, e a gente vai clicando nos botões para poder visualizar de forma gráfica. E aqui a gente tem uma série histórica sobre o tempo médio entre o início e o primeiro julgamento. E aqui, no caso, a gente pegou só os processos de juizado da cidade de São Paulo. Então, aqui a gente pode ver no mapa que aqui os filtros eles não estão aplicados. Aí a gente precisaria fazer a mesma visualização e ir descendo até o nível de unidade. Aqui a gente vê as nossas subseções. Então, é uma outra forma da gente fazer a visualização. Aí a gente pode vir aqui na cidade de São Paulo e clicar e visualizar. Aí aqui aparece o nome de todas as unidades que estão aparecendo nesse filtro. E agora a gente vai para a cereja do bolo desse relatório, que são os arquivos que a gente tem para fazer download. Então, aqui a gente pode escolher pela unidade, e a gente tem esses indicadores, que são 5% mais antigos, os conclusos, os casos novos, os julgados, os pendentes, os baixados, e os processos sem movimentação por mais de 50 dias. Então, vou selecionar esse aqui. Daí a gente vem relatório consolidado. Quando a gente vai clicar no download, aí ele vai baixar uma planilha Excel. E da mesma forma que a gente fez com os arquivos de conta de energia elétrica, a gente consegue fazer também para os dados processuais. Então, a gente tem os mesmos dados para poder ser usados no Excel. Então, aqui a gente pode ver unidade por unidade, que aparece o nome, o código do CNJ. E aqui tem o glossário, que é só a gente passar o mouse em cima que está comentado. Daí ele vai explicar o que é. Assim como tem um dicionário que o próprio DataJude fornece para a gente. E vai dizer o que são os indicadores. Então, tudo é possível de fazer download para o Excel.
E aqui tem o observatório do Conselho da Justiça Federal, em que ele tem mais dados administrativos e financeiros, além dos dados processuais. Então, aqui tem dados sobre arrecadação, sobre o orçamento, os processos baixados, casos novos, em casos novos eletrônicos, referente ao ano de 2020, a quantidade de varas e outros dados. Assim como os dados das metas estratégicas, que a gente consegue ver aqui. Então, eu vou clicar nos dados de força de trabalho. Em que aqui a gente consegue ver, por exemplo, só na terceira região, que esses dados são só da Justiça Federal. Então, a gente vê quantos cargos são providos e quantos cargos são vagos. Servidores, terceirizados. Então, a gente tem esse conteúdo no observatório do CJF. Então, a gente tem sobre a arrecadação. Ah, não, isso aqui é sobre a alocação do orçamento. Então, a gente consegue ver os dados sobre como foi alocado o nosso orçamento. Então, esse relatório aqui está fora, sobre as varas. Então, tem bastante coisa que a gente também pode extrair do CJF, só que esses dados não estão disponíveis para extração, só para visualização. Aí tem o portal de estatísticas do tribunal, que a gente já passou, e tem o relatório Justiça em Números, que é o último que eu vou mostrar para vocês, antes da gente poder ir para os relatórios gerenciais do PJE. Só que esse aqui, a gente não tem separado por unidade. Então, na Justiça Federal, a gente pega todo o Tribunal da Terceira Região. Então, ele não dá tantas possibilidades de filtrar. Então, aqui tem um resumo de gestão judiciária, casos novos, pendentes, baixados. Aqui tem a série histórica, que é sobre casos pendentes, sobre taxa de congestionamento. E esse aqui é feito em uma outra ferramenta, que chama ClickView, que também permite que a gente faça a extração. Então, a gente vem aqui, tem a impressorinha que é para imprimir, e tem esse ícone enviar para Excel. E quando a gente clica aqui, aí ele já traz um resumo e por ano de toda a série histórica. Então, são os mesmos dados que alimentam aquele gráfico.
E esse relatório está atualizado só até 2020. Que o de 2021 deve estar próximo de ser publicado. E aqui tem os indicadores, que são aqueles mesmos que a gente viu no DataJude. Então, a gente pode fazer a seleção. Então, casos novos criminal, casos novos de turmas recursais, casos novos de conhecimento. Então, a gente pode vir, clicar aqui no botãozinho do Excel e extrair os dados. Então, tem aqui o índice de produtividade, assim como tem demandas por classe e assunto. Que essa é uma característica interessante desse relatório do Justiça em Números. Então, a gente pode pegar a Justiça Federal. Já apareceu em 2021 os nossos. 2021. E aqui, casos novos. Então, a gente consegue pegar essa tabela aqui embaixo, casos novos por classe. E a gente pode fazer a extração. E essa tabela ela é bem completa. Pedro, posso te interromper? Tem uma pergunta que eu acho que é bem do momento, do Ademir. Ele está perguntando se está sendo desenvolvido o sistema para informação mais recente, ou seja, para um mês no máximo. Sobre a movimentação processual, esses dados tem no relatório de movimentação do tribunal. Tá, eu vou aproveitar, vou fazer a pergunta também da Melissa. Ela perguntou assim que os advogados, eles pedem a informação sobre a posição do processo na ordem cronológica de conclusão. Em que parte da internet eles podem achar essa informação? Busquei e só consegui pela intranet na parte da estatística. Ainda não é gerado Excel e precisamos contar linha a linha. Precisamos da informação para orientar os servidores do balcão virtual, telefone e presencial. Quer que eu repita? Repete a pergunta, por favor, Renata. A gente pode dividir por partes aqui, ó. Primeiro, ela fala que os advogados eles pedem com frequência informação sobre a posição do processo deles na ordem cronológica de conclusão. Em que parte da internet que eles poderiam achar essa informação? Do processo na ordem cronológica de conclusão. Aqui no DataJude, a gente pode fazer a extração. Tem conclusos, julgados, pendentes e baixados. Então, dependendo da necessidade, a gente pode fazer um download para o Excel. Pedro, desculpa interromper, mas na página lá que você entrou de estatísticas, o acesso público, você tem processos públicos, processos conclusos. Processos conclusos? Isso, a partir dele que você faz o acesso, que o público em geral tem acesso aos processos conclusos por unidade, primeiro e segundo grau, inclusive. Processos conclusos. E aí ele pode escolher primeiro e segundo grau e escolher a unidade judiciária e ver os processos que estão conclusos. A única questão é que não tem divisão por processo concluso para despacho, decisão, sentença. Ele teria que baixar esse arquivo em Excel, quer dizer, o usuário, né? Teria que baixar esse Excel e fazer, aí sim, a partir dessa tela, fazer a filtragem. Tá? Porque ele não fala, ele só fala conclusão. Né? Esse é um problema que estava sendo verificado porque não tem saldo por tipo de conclusão ainda. Parece que é uma demanda que está em tramitação na estatística.
né? E então ele consegue, a partir daqui, ver quais são os processos conclusos. Tá? Aqui ele fala concluso para sentença, tá vendo? Aí ele fala. Pode ser que até aí seja concluso para sentença mesmo, mas não dá para saber direito. Mas esse aí é o lugar de acesso público. Isso, que daí nas ferramentas, aqui tem data de conclusão, só que o que está faltando é um filtro por tipo de conclusão, certo? Isso, parece que é isso. É que aqui tem data de conclusão, aí tem número do processo. Aparentemente, parece que esse aqui é só conclusos para sentença, para atender o artigo do CPC. Mas está faltando ainda concluso para despacho e decisão, que deveria ter também. Mas eu acho que aqui é só concluso para sentença, eu não estou enganado. É que aí é uma demanda que vai para desenvolvimento. Mas uma vez que esteja disponível, aí a gente pode vir aqui no próprio Power BI e pode fazer uma ordenação. Então tem aqui, ó, data da conclusão. Se a gente for clicar nessa flechinha, deixa eu botar no modo foco e aumentar um pouco o zoom do navegador. Pode ver que quando a gente vem aqui no cabeçalho, em todas as colunas a gente pode ordenar com a flechinha para cima, é do mais antigo para o mais novo. Quando a gente clica, ela fica invertida. E daí vai do mais recente para o mais antigo. Então a gente pode fazer essa ordenação por data clicando nas flechinhas. Assim como se a gente quiser ordenar por assunto ou por qualquer indicador que a gente prefira. Só para complementar, o Adenir falou que no CPC só exige a informação que os processos sejam conclusos para sentença. Então, se só for conclusos para sentença, esse dado, tudo bem, né? Segundo o Código de Processo Civil, para acesso aos advogados. É que essa é a parte que vocês que são da área fim precisam orientar o analista para a gente poder fazer os filtros, né? Porque eu não entendo dessa parte técnica, processual, então eu preciso ser orientado. Então, a partir do que for solicitado, que a gente consegue fazer a ordenação, a extração, a classificação. Aí o Temar também complementou, para quem não viu aqui no chat, que para os servidores tem nos relatórios do PJE essa informação, né? Inclusive com o tipo de conclusão. Exatamente. Então, como eu sei que isso aí deve ter no portal dos relatórios do PJE, então agora que a gente vai acessar o portal para ver os relatórios que tem dentro do portal de relatórios gerenciais. Então, eu vou acessar aqui. Só uma observação, né, para a gente já adiantar que tem bastante observação e algumas perguntas aqui no chat. O Adenir fala que essa informação, né, acho que é o dos conclusos, né, Adenir, deve ser mais fácil para acesso pelos advogados. Entendo que hoje está complexo. Aí a gente vem no PJE. E quando a gente vem na caixa de busca, a gente pode ter uma pista sobre os relatórios que estão disponíveis. Então, eu digitei aqui sentença. Aí apareceram esses dois. O filtro de documentos que iniciam por decisão, sentença, despacho ou acórdãos. Efetivo apenas para perfis de magistrados. Então, nessa descrição, ele dá uma pista do que a gente pode encontrar. Mais uma perguntinha aqui, tá, Pedro? Ó, a Kátia perguntou se essa estatística pública de conclusos abrange também as estatísticas do GEF. Vamos verificar. Então, conclusos. Órgão julgador.
Vamos ver. Vamos ver VAR gabinete, GEF de Catanduva, GEF de registro, GEF de Lins. E quando a gente extrai o arquivo... O Pedro, lá na própria página do TRF, onde tem as estatísticas, o acesso público tem o primeiro e segundo grau. Embaixo, ele está falando Juizado Especial Federal, processo concluso, julgamento em manutenção. Uhum. É que o tribunal ele ainda não homologou todos os dados. Então, pode ser que algumas unidades tenham e outras não. E muitas vezes eles tiram uma parte dos relatórios do ar para dar manutenção e colocar de volta. Então, eu estou olhando aqui no DataJud. Então, aqui, ó, grau, nessa coluna aqui, tem aqui, ó, G1 e JE. JE é o juizado especial. Então, aqui na movimentação processual, ele até tem uma observação aqui, em homologação pelas unidades. Então, precisa ver se a sua unidade já tem os dados. E aqui no portal do PJE, para a gente poder concluir a apresentação e abrir para as perguntas, eu vou só mostrar o procedimento para extração, que ele pode ser feito tanto para Excel, quanto para arquivo CSV, quanto para PDF. Então, eu vou colocar aqui, ó, relação de processo sem lançamento de fase por período. Então, eu vou clicar na flechinha e os filtros eles não são sempre iguais. Então, cada relatório pode ter parâmetros diferentes. Então, tem aqui órgão julgador. Então, eu vou escolher uma vara. E daí tem aqui dias em atraso. Então, tem 30, 60, 90, 120 e 180. Então, eu vou colocar 90. E clica em executar. Que nesse filtro aqui, o parâmetro ele só permite uma unidade de cada vez. Então, se eu precisar, por exemplo, fazer um consolidado de todas as varas de execuções fiscais, eu preciso extrair uma por uma. E às vezes ele demora um pouco para poder rodar a consulta. E ainda mais aqui na justiça, que de vez em quando tem um pouco de instabilidade. Isso aí apareceu e daí ele dá essas três opções: voltar, baixar aqui, arquivo ou enviar por e-mail. E aí tem aqui recarregar, alternar, full screen, que é para ver em tela cheia, e colunas. Porque quando ele carrega a base, ele carrega em todos os bancos de dados, mas vamos supor que para a sua extração, você não precisa de todas as suas colunas. Por exemplo, você não precisa das etiquetas. E não precisa da tarefa atual. Aí aqui você pode filtrar as colunas que você precisa. Daí a gente vem em baixar arquivo, que aqui escolha um ou mais formatos para exportar o relatório. E tem CSV, Excel ou PDF. Então eu vou escolher só o Excel para poder ficar mais simples. Aí ele vem, baixou, que ele sempre vem no arquivo zipado, porque às vezes o arquivo é bem extenso. Que tem alguns arquivos que eles têm 100 mil, 200 mil linhas, que não é o caso desse aqui. E aí a gente tem um arquivo Excel, uma planilha Excel, que apesar de eu ter pedido para vir sem as colunas, a coluna veio aqui, mas
Isso aí. Aí tem aqui a tarefa atual. O movimento. E aqui são só as tarefas que estão sem movimento há mais de 90 dias. Aí vamos supor que eu queira fazer só uma contagem, né? Aí a gente pode fazer o tratamento dos dados. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre onde tem algum relatório que seja relevante para vocês, para a gente poder fazer uma extração? Para dar um exemplo? Poderíamos tentar lá na conciliação, na SECOM? SECOM. Ô Pedro, também se puder na sequência aí, queria ver alguma coisa sobre perícias agendadas, que eu senti falta, não sei se existe. Vamos ver, SECOM. Eu peguei aqui SECOM de Campinas. Aí já apareceu aqui a listagem. Aí a gente vem em baixar arquivo. Eu vou selecionar só o Excel. Aí ele está fazendo... Oi. É o Frederico novamente. Aí, então, ele aparece só a relação do acervo que está lá na SECOM, mas, por exemplo, os acordos celebrados, esse tipo de estatística, assim, de pretérito, ó, fizemos, quantos acordos a gente fez em abril de 2022, quantas infrutíferas tivemos em abril de 2022, é possível esse tipo de filtro? Vamos verificar o que retorna para a gente no arquivo. Vamos ver, acordos. É que aqui ele deu 766 linhas. Vamos ver audiência, conciliação, expedida. Você sabe se tem alguma fase que dá algum resultado? Quando sai o acordo, nós lançamos, né, na realização da audiência, a gente lança se a audiência ocorreu ou não ocorreu, e se teve acordo ou não teve acordo, quem foi o juiz, o valor do acordo e o conciliador. A gente alimenta isso daí. Vamos ver se o que aparece no arquivo. Pedro, só para ajudar, eu acabei de ver aqui no relatório relação de audiências que você consegue ver se houve ou não acordo. Assim, relação de audiências, né? Isso. Isso aí já baixou o arquivo. Vou voltar para o início.
Aí a gente vem aqui, relação de audiências. Vamos ver SECOM. Aqui, nesse relatório, ele dá como parâmetro um campo de data. Aí a data inicial. Vou pegar, por exemplo, o 1º de maio. Aí aparece aqui, acordo, sim. Aí teve aqui 488 audiências, desde o dia 1º de maio. Aí a gente vem e faz o download para o Excel, que agora eu estou fazendo um pouco mais rápido. A gente abre aqui no Excel, aqui SECOM. Aí, para saber quantos acordos, né? Venho aqui. $403 acordos. Ok. Eu acho que aí é a prática mesmo, né? O manuseio dentro dos relatórios, aí você vai conseguindo identificar, né? Isso, que o portal tem os relatórios. E a gente vai fazendo a extração tanto para o Excel quanto em PDF. Então, vou aqui nas audiências, eu vou extrair um PDF só para a gente poder ver uma outra forma de extração. Então, eu vou pegar os mesmos dados que a gente filtrou na extração para o Excel, baixar arquivo. Daí aqui a gente vai vendo várias extrações. A gente vai acumulando a nossa listinha. Em que o PDF ele é mais para publicação. Aí ele vem com esse formato aqui. Aqui ele coloca os parâmetros que a gente aplicou. E aqui aparece toda uma listagem em formato de relatório para a gente poder saber. Aí aparece o tipo de audiência, o nome, o valor da causa, aliás, valor do acordo, número do processo. Pedro, tem mais espaço para perguntas? Tem mais duas aqui no chat. Tem. Então, temos a Melissa, deixa eu localizar que ela já perguntou aqui há um tempinho, que o pessoal... O Pedro, também, se puder ver a questão do relatório relativo a perícias também, que se ele existe também. Ó, pauta de perícia, relatório de perícia. Tá. Então, a gente tem 7 relatórios relacionados a perícias. A perícia, já ótimo. Obrigado. Tem uma da Priscila também. Acabei. Então, na caixa do pesquisar, a gente vai digitando os termos que a gente busca e a gente pode encontrar os relatórios. Encontrei a da Priscila, daqui a pouco eu encontro da Ana Cláudia. A da Priscila está assim, ó. Existe algum relatório com entrega de laudo pericial em atraso?
Então, vamos ver. Laudo pericial. Laudo pericial ele não retornou. Vamos ver, relatório de perícias. E muitas vezes a gente não consegue encontrar. Então, a gente precisa abrir o relatório, ver os dados que tem nele, para ver se a gente encontra informação. Posso fazer a pergunta da Ana Cláudia? Pode sim. A Ana Cláudia perguntou assim: é possível uma coluna com o resultado da sentença e o tipo de recurso nesta planilha, como era no CIGEF? Fiz essa pergunta quando me inscrevi. É uma das grandes queixas dos usuários para os relatórios gerenciais do PJE é que alguns relatórios que tinham no CIGEF ainda não foram migrados para ele. Então, muitas vezes depende de ter essa migração para poder ter os dados que antes tinha no CIGEF. Então, preciso verificar se tem ou não. Então, vou pegar aqui por jurisdição para ficar um relatório um pouco mais leve. Então, vou pegar aqui várias cíveis. Porque para fazer a migração do CIGEF para o PJE, muitas vezes faltam os relatórios. Vamos ver estatística de resultados de julgamentos pelos movimentos do órgão julgador. Aqui aparece pelo nome do magistrado, data inicial ou data final. Vamos ver pelos movimentos. Pedro, eu sei que você me escolheu aí, eu acho que você não vai obter a resposta, não, que eu não produzi. Eu acho que é a estatística que está desatualizada, viu, nesse período, viu? Eu, na verdade, não escolhi. É porque eu sou o primeiro da lista mesmo. Acho melhor você buscar lá em fevereiro, porque eu acho que, se eu não me engano, a última vez que eu vi, a partida estava atrasada, estava final de fevereiro, viu? Vamos ver fevereiro. Aí aqui aparecem os resultados.
vendo? Tá parado um pouco aí a estatística. E também que, às vezes, alguns relatórios, até rodar a consulta e fazer, e aí começar a aparecer no relatório, tem um certo delay. Então, por isso que muitas vezes a gente sabe que tem dados, mas a consulta retorna vazia. Alguém tem mais alguma dúvida? Pedro, só duas questões. Uma é que, pelo menos eu nunca achei assim, um relatório que tivesse a relação dos processos da vara em tramitação sem os sobrestados. Então, acho que era uma sugestão, porque para a gente que trabalha em vara, a gente precisa dessa relação para ir trabalhando nos processos. E aí sempre tem que, toda vez que eu puxo o relatório do acervo da vara, sempre tem que retirar os processos que estão sobrestados. É que isso aí tem que ser feito pelo Excel. Então, eu sempre faço pelo Excel, mas aí era uma sugestão, enfim, para vocês, né, analistas, se teria essa possibilidade de criar um relatório um relatório que realmente viesse os processos em tramitação sem os sobrestados, né? E a segunda questão que eu queria te perguntar é em relação ao relatório das metas, porque tem metas que estão em atualização, né? Se você sabe se tem previsão de quando vai... Por exemplo, a meta 5, que, salvo engano, os processos coletivos, está em atualização. Aí, se você sabe quando vai voltar... É que esses dados são atualizados pelo tribunal, da movimentação processual. Então, aqui... A gente está em inspeção, a vara lá está em... aliás, já terminamos a inspeção, então a gente tem que mandar o relatório, e aí ele pede a relação das metas, né? E aí tem metas que a gente não está conseguindo puxar. Aí a consulta precisa ser feita no AGE e para a ADEG, né? Que é a seção de estatística do tribunal, né? Que na verdade é a subsecretaria. Que eu acho que é a AGES, né? Que é a seção de estatística. Entendi. E aparece aqui, ó, em atualização. Isso. Mais uma perguntinha, Pedro? Vou ver, a Ana Cláudia tem uma pergunta. Tá, antes tem a do Vinícius, que ele já fez há um tempinho, pode ser? Pode ser. Então, o Vinícius falou assim, às 11h07, né? Ele falou, ó, há 2 relatórios que eu não consigo localizar. Um que traga a coluna com os nomes dos advogados cadastrados ao polo ativo e um que traga os resultados dos julgamentos, das sentenças e dos acórdãos. Os resultados do julgamento a gente já conseguiu ver. Agora, advogados. Vamos ver, relaciona a caixa de procuradores e advogados que passou em um expediente. Aí o parâmetro que ele pede é o número do processo. Que aí a gente vem e digita um número do processo aqui e verifica. Que aí eu teria que ter um número de processo para poder consultar essa rotina. Então tá bom. Então acho que está respondido. Qualquer coisa você fala, tá, Vinícius? Você escreve aqui de novo ou abre o microfone, tá? Ou fornece um número de processo para a gente testar. Vocês estão me ouvindo? Então. Estão me ouvindo? Sim. A minha dúvida é o seguinte, quando eu puxo um relatório como de acervo completo, por exemplo, para que já apareça ali, entre os dados, já os nomes dos advogados nesse relatório. Não em um processo específico, mas em todos, de uma vez. Vamos ver acervo. Vamos ver acervo de vara, opção resumida, opção completa, agrupado por processo. Então, a gente tem 5 tipos de processo com um acervo. Aí, ele só dá para escolher uma unidade de cada vez. E qual é a sua unidade? Juizado de Andradina.
Vamos ver vara gabinete. – 8.703 linhas, que é no resumido. Aí o Matheus fez uma pergunta, que ele perguntou que ele viu que tem 2 tipos de acesso: estatística pública, que tem dados mais restritos e não permite a extração dos 3 pontinhos. E o acesso à interna, que é nas dependências da vara, pelas aplicações virtualizadas, sim. Então, a pública te dá menos possibilidade de acesso. Em geral, a gente desabilita essas funções. Enquanto na interna, a gente costuma dar um pouco mais de possibilidades de trabalho, até por uma questão de performance. Porque muitas vezes, quando a gente habilita essas funções, o relatório ele fica mais lento. E como a quantidade de dados é muito grande, isso pode prejudicar o desempenho do BI e ele fica lento. Então, muitas vezes é mais por uma questão de ter uma base rápida do que ser possível ou não ser. E daí tem outras questões de LGPD, que tem dados que não podem estar disponíveis. Então, no interno sempre tem mais disponibilidade. Aí vamos ver aqui, o que tem aqui na opção completa. Aqui já veio a mesma lista, só que quando a gente olhar as colunas, a gente precisa ver se vem um relatório mais detalhado. Que a gente pode ver aqui nos campos, enquanto o resumido ele tem menos informação. Isso, aí nesses campos, não tem o nome do advogado. Vamos verificar. Vamos ver valor de causa, data de entrada, tarefa, último movimento, réu, doc réu, quantidade de réus, documento do autor, assunto principal, matéria. Então, você precisa de um relatório que tenha um campo com o nome do advogado. Isso. O que eu sugeriria seria incluir nesse relatório de acervo completo esse tipo de opção. Nome do advogado, OAB do advogado, resultado da sentença, resultado de julgamento, aí nessa de acervo completo. É que os relatórios do PJE precisa abrir call center e fazer solicitação para a equipe de TI do PJE. Que eu só consulto, né? Eu não tenho gestão nenhuma sobre esses relatórios. Certo. Que tem uma equipe de TI que cuida só de PJE. É só que esses relatórios, como eles são online, então eles são muito mais complexos para fazer o desenvolvimento do que um relatório de BI feito com Excel e Power BI. Que é o que a gente chama de Self-Service BI. Esses aqui já exigem programação. Vamos ver, aqui tem uma outra opção agrupada por processo. A gente clica aqui nesses 9 pontinhos para ver os campos. Temos mais uma pergunta da Ana, lembra, da Ana Cláudia? Sim.
Como eu faço para procurar uma coluna com o resultado da sentença e o tipo de recurso nesta planilha, como era no CIGEF, dentro da planilha exportada para o Excel? Eu entendi que a planilha exportada já vem pronta, sem possibilidade de adicionar filtros. É isso? Pode isso. mostrar em outra planilha? Tá. Em que a planilha exportada, você só pode exportar. E ela vem pronta, e se você precisar acrescentar dados, você precisaria extrair de outro lugar, com o número do processo e a parte do advogado, supondo que você ou consiga extrair de outro lugar, ou que você tenha uma relação sua que você fez no Excel, ou que você consiga tirar direto do sistema, ou de uma outra fonte de dados. Só que aqui nos relatórios do PJI, a gente trabalha só com os relatórios que eles disponibilizam para a gente. Então, por exemplo, no caso do Vinícius, vamos supor que ele tenha uma relação que ele fez na mão ou que ele extraiu de outro lugar com o OAB. Então, ele tem uma coluna que ele tem o número do processo e o advogado, e o OAB dos advogados. Aí ele abre uma outra planilha nova, faz a importação dessa planilha aqui dos relatórios gerenciais, importa a planilha que ele pegou de outro lugar ou que ele criou, e vai fazer um PROC-V ou uma consulta para poder acrescentar esses dados, mas feitos de uma forma manual. Que quando a gente não tem dado em sistema, a gente pode fazer isso. Porque as fontes de dados, elas acabam ficando meio fragmentadas às vezes. E uma das possibilidades é a gente pegar os dados de outras fontes e criar uma consulta nova. Daí todo dia a gente vai no PJE, extrai o relatório e roda a consulta de novo. Só que aí já é um conhecimento que depende de saber Excel. Assim como muitos gestores que têm mais familiaridade com a ferramenta, têm o hábito de fazer essas consultas e ter relatórios, enfim, feitos dentro da própria unidade. Então, por enquanto, é o que eu tenho a mostrar para vocês sobre o que a gente tem de fonte de dados, dos relatórios do PJI, que tem bastante coisa, aí tem o observatório do CJF, aí tem CNJ, o DataJude, que tem bastante coisa, e as estatísticas de movimentação do tribunal. Além do nosso portal de relatórios gerenciais, aqui da equipe de gestão de dados, que a gente trabalha mais com a parte administrativa. Então, alguém tem mais alguma dúvida a respeito das fontes de dados e de extração? Ou já posso encerrar? Ô Pedro e Renata, bom dia. Eu tenho uma sugestão. Em termos de relatórios gerenciais, eu creio que para nós, principalmente as unidades judiciárias que passaram por inspeção agora no mês de maio e agora em junho, foi forte a sensação da ausência de relatórios capazes de poder responder ao relatório da Corregedoria. E já era de conhecimento que os relatórios gerenciais apresentados aí, eles são, de uma certa forma, não dão muito apoio para as varas. É como você falou, Pedro, precisaria ter um conhecimento em Excel para puxar os dados do relatório e fazer o tratamento aos dados, criar os filtros e assim obter as informações que eventualmente, seja a opção resumida ou a opção completa, tivessem. A sugestão que eu queria dar para vocês é no sentido de, efetivamente, fossem feitos relatórios voltados para a necessidades da unidade judiciária. 99% dos relatórios que estão aí no relatório gerenciais, eles são relatórios estatísticos. Eles atendem às necessidades da estatística, não de uma unidade judiciária.
Então, assim, a sugestão que eu dou é exatamente essa. Eu acho que a administração... Para isso, existe a equipe de gestão de dados, que ela está aberta a receber esses projetos e pedidos. Por que alguém mexe, ele faz isso automaticamente? Não. Ele já Alguém abriu o microfone aqui. Douglas. Obrigada. Eu entendo que possam ter unidades administrativas que façam isso, façam aquilo, mas assim, a percepção que se tem é que não existe um resultado. A gente não vê um resultado em que se forneça a ferramenta adequada de trabalho para a atividade fim. Então, a atividade fim, ela não está com o instrumento, a ferramenta adequada para se trabalhar. Se eu perguntar para você hoje, como que eu obtenho o saldo de conclusos para a sentença? Não tem. Não tem. Um dado básico, fácil, não tem. No painel BI não tem, é uma demanda que está sendo pedida pelo setor de estatística, e para eu obter essa informação, eu teria que pegar a opção resumida, jogar no Excel, fazer um tratamento, criar todo um tratamento específico para poder, a partir do filtro minutar sentença, obter o resultado. Então, assim, o que eu realmente peço é que haja efetivamente um grupo de pessoas que conversem com as pessoas que precisam desses relatórios, para montar relatórios que efetivamente atendam às necessidades das unidades judiciárias. Os que nós temos hoje são listões, não são relatórios que a gente possa efetivamente fazer uma gestão adequada e rápida, porque o tempo que nós perdemos para montar o relatório, para que a partir dele a gente possa começar a trabalhar, é muito grande. Então, por exemplo, o próprio relatório da Corregedoria era um relatório que já devia estar sendo trabalhado pela administração, no sentido de fornecer, a partir do relatório da Corregedoria, os dados que lá são pedidos. Num clicar de um botão, se fosse possível isso, eu acho que num clicar de um botão, chegar e sair as respostas a cada um dos itens que a Corregedoria requer. O sofrimento que o pessoal passou hoje, no mês de maio e agora em junho, é enorme. É enorme. E não é só isso. A gente quer fazer uma gestão, só que é uma gestão com base em relatórios que são viáveis. E que a gente não perca tempo fazendo tratamentos. Né? É exatamente sobre esse o ponto central da Miniconf. Porque esses tratamentos que a gente faz, eles são eficientes só quando a gente vai fazer pontualmente, porque quando a gente precisa fazer a rotina com regularidade, isso precisa virar um painel de BI. Então, para te dar um exemplo sobre um pedido parecido com o que você fez, eu vou mostrar um relatório do programa Evara. Em que ele tem essa configuração que acessar. Então, aqui uma relação sobre acervo de processos. E ele é atualizado diariamente. Então, é um tratamento que ele é feito todos os dias, que ele é extraído de uma base de dados do PJE, vai para o repositório, e do repositório a gente monta relatórios como esse aqui. Então, esses pedidos podem ser trazidos tanto para a equipe de gestão de dados quanto para a estatística, e pode ser aberto um projeto, que se for de muita utilidade e tiver muita demanda, a gente pode criar painéis como esses aqui, para atender uma necessidade do próprio órgão. Então, a gente pode fazer uma lista, por exemplo, processos que estão sem movimentação há mais de um ano. Aí a gente vem, clica aqui, daí o dado já vem pronto. Aí carrega a lista
E daí a gente já tem aqui os processos que estão sem tramitação há mais de 365 dias. Para prefeito de correição ou qualquer necessidade que a unidade tenha. Então, a equipe de gestão de dados ela foi criada para atender esse tipo de demanda. Então, se tiver um interesse grande por parte das unidades de trazer o projeto para a gente poder criar um painel para atender uma necessidade como a sua, Fernando, então isso está plenamente aberto, com a participação da estatística. Ricardo, levantou a mão. Boa tarde, eu postei aqui no chat, mas é só para informar, a gente já fez isso, já tem um projeto, tinha, na verdade, um projeto, não sei, com a diretoria do foro, com a equipe de gestão de dados, com a participação da primeira vara de Limeira, Dr. Raul de Campinas, que era justamente isso, não tem sentido, somos mais, quase 200 unidades judiciárias que temos que preencher o mesmo formulário em todas as inspeções, todo ano. E todo ano a gente tem essa dificuldade de encontrar esse dado. Seria muito mais simples puxar um relatório específico, seja para inspeção, seja para correição. Você, na abertura, falou que no processo físico nós não tínhamos vírgula. No MAMPS tem um relatório estatístico específico muito mais simples. Para apresentar esses dados dos processos físicos, nós conseguimos isso em minutos. E estamos falando de processo físico e estamos falando de MAMPS, que é um sistema, entre aspas, obsoleto. Infelizmente, não sei, a administração não está compreendendo a dificuldade das unidades. Não é um capricho, não é facilidade, é necessidade, é essencial que a gente tenha esse dado estatístico. Sem ele, como que a gente vai fazer uma gestão de uma vara se a gente não conhece nenhum nosso acervo, não consegue responder questões simples e importantes? O que está no relatório da inspeção da correição são dados importantes e a gente tem dificuldade de obter. Então, ao invés, não é uma crítica, na verdade, eu acho que as coisas poderiam ser paralelas, mas ao invés de investirmos recursos, tempo, para treinar, estão querendo treinar 1 ou 2 funcionários por unidade, para que a gente entre aqui no relatório gerencial do PJE, para puxar um relatório completo que já vem errado, que já vem com dados insuficientes, já vem com dados de processos baixados, de processos sobrestados, para que tenha intervenção humana. Ou seja, cada um, se fizer errado, vai dar dados errados. A intervenção humana caminha ao lado do erro, do dado estatístico. A gente não queria ter filtros. A gente tentou 3 coisas. Primeira coisa, a gente tentou esse projeto piloto para fazer a extração de dados específicos, relatórios específicos. Tem mais de 120 relatórios gerenciais. Como o Fernando disse, a maioria não é para vara. Cria, então, um relatório específico para vara, só para responder os questionamentos que a gente precisa. A segunda linha, o que a gente precisa? A gente precisa que, ao invés de treinar 1 ou 2 servidores de varas, por que já não emite um relatório pronto? Vai fazer, já tem o Excel, já tem o Power Query, já tem essas ferramentas. Elas são relativamente complexas. Eu tenho a felicidade de ter na minha vara um funcionário que entende de Excel. Eu fiz o curso de Excel de Power Query, eu não consigo extrair. Ele consegue. Demora mais de 1 hora para fazer um relatório. Uma pessoa que tem domínio. Então, ao invés de vocês treinarem as pessoas numa coisa que não é tão simples, eu assisti um curso do Dr. Caio, o Dr. Caio tem uma facilidade, ele faz parecer simples, algo que não é simples. E, ao invés de se treinar tantas pessoas, não é muito mais fácil desenvolver a ferramenta, como era no MAMPS? Era mais fácil, então. Uma segunda solução seria o quê? Gera, então, os relatórios, mesmo que com esses dados brutos, mas com menos intervenção humana. Já vem filtrado, já tira os processos sobrestados, já tira os processos em duplicidade. A questão de duplicidade apontando, isso aí dá um erro muito grave na estatística. Então, são coisas muito simples, que ao invés de vocês quererem, entre aspas, jogar, não é essa a finalidade, mas assim, dá a entender assim, vocês dão uma informação bruta e falam, olha, se viram para extrair a informação correta e vamos treinar vocês. Não vai funcionar, gente. São muitas pessoas e tem pessoas em unidades com dificuldades para ser feito. E tem esse projeto que a gente iniciou, infelizmente, por falta de recursos humanos, foram priorizando a expansão do PJE e agora encerrou. Para minha surpresa, foi encerrado. Várias reuniões, várias discussões,
tem aqui uma demanda, não é só inspeção e correção, tem a questão de atender justiça em números, tem a questão de atender normas do CNJ, com relação ao critério de promoção de juízes, embargadores por produtividade. Era um projeto que estava caminhando, mas não foi dada atenção, está encerrado. A saída... Aí voltamos para a estaca zero. Ricardo, eu vou além, Ricardo. Eu adoraria que esses relatórios gerenciais eles estivessem efetivamente incorporados ao PJE, de tal maneira que eu pudesse, a partir dos filtros que eu fizesse dentro do PJE, desse relatório dentro do PJE, eu já pudesse realizar as operações. Sim, Fernando, mas, Fernanda, o argumento é que pesa o sistema. Tudo bem, a gente trabalha numa base paralela, não tem problema. Que seja com delay de um dia, uma semana. Agora, não dá para trabalhar com dados de mais de 45 dias. Aí não dá, porque já não reflete a realidade. Para vocês terem uma ideia, eu informei no relatório da minha inspeção, dados de 28 de abril do Power BI, e dados relatórios gerenciais 15 dias depois. Tinha diferença de mais de 500 processos. Então, é uma informação que eu dou para a corregedoria deve olhar e falar assim, vocês estão doidos. Essa informação, o que me adianta? Qual que é o correto aqui? Né? Então... E a tendência, né, Ricardo, é que se o processo eletrônico ele acabar sendo para que ele se destina, ou seja, tenha um andamento muito mais célere do que o normal, a informação ela é dinâmica, ela é em hora. Você muda todo um contexto de caixas de tarefas aí em questão de minutos. Se você estiver fazendo movimentações em lote, outras coisas do tipo assim, você altera. Então, essa necessidade que você pontuou realmente é real, que a gente tenha relatórios num clique, né? Que a gente não precisa ter que ficar fazendo esse tratamento de dados. Esse tratamento de dados é alucinante. Eu estou acumulado aqui, eu vou ter correição no fim no fim do mês agora, e estou em inspeção. Eu estou fazendo 2 relatórios aqui. E assim, estou assumindo, na verdade, que meus dados todos são... Eu coloquei como uma régua os dados estatísticos de maio. Ou seja, eu vou entregar relatórios que na hora que ocorrer a minha correição e depois que eu entregar meu relatório de inspeção, já não existem mais, já não são mais verdadeiros. Né? Mas eu preciso exprimir uma informação com base numa fonte. Então, eu vou eleger uma fonte que é num recorte de tempo e entregar ela daquele jeito. Mas aí a gente se sente justamente gastando um tempo enorme em relação a isso, né, para entregar, na verdade, uma formalidade e não uma realidade de gestão, no caso, né, que é o que a gente tanto quer. Né? Os problemas que os colegas estão relatando tem a ver com o desenvolvimento do sistema PJE, porque tanto o MAMPS quanto o CIGEF, eles tinham ferramentas muito robustas, que foram ao longo dos anos sendo desenvolvidas e eram extremamente confiáveis. Só que o PJE ainda está em fase de desenvolvimento que está avançando pouco a pouco. Então, é muito procedente a gente ficar inseguro com relação a sistemas que estão em desenvolvimento. E justamente essas ferramentas de tratamento de dados, elas buscar de várias fontes e consolidar, e realmente não tá longe de ser o ideal. Mas são alternativas que a gente tem para poder ter alguma informação combinada. Enquanto a equipe do PJE e a estatística vão trabalhando para poder desenvolver as ferramentas. É que o sistema ele é demorado para desenvolver, justamente porque tem um processamento grande de base de dados, a validação precisa ser feita. Então, ele sempre leva um tempo para poder ficar pronto. Então, essas ferramentas de TI, elas precisam de meses ou até de anos para estarem plenamente em funcionamento. E justamente o objetivo dessa miniconf é mostrar outras fontes de dados, que possam dar fontes complementares de dados. Pedro, então eu volto à sugestão que eu tinha dado inicialmente, que era a de desenvolver, já que no PJE não é possível, mas desenvolver então os relatórios gerenciais voltados às necessidades efetivas das unidades judiciárias.
Isso sim é o que é o meu pedido inicial. Eu não vou nem entrar no mérito em relação ao PJE ser um sistema em desenvolvimento. Nem vou entrar nesse mérito, que não é o caso. Vou ficar especificamente em relação aos relatórios gerenciais que ele é feito fora do PJI. Ele busca os dados que estão no PJI. Só que esses dados buscados, hoje, ele não nos atende. O que a gente pede é que sejam efetivamente montados relatórios que nos atendam às unidades judiciárias. Essa é a sugestão que eu estou passando. Tá? Isso, esses projetos podem ser trazidos tanto para a equipe de gestão de dados aqui da primeira instância, quanto para a do tribunal, que desenvolve os relatórios de movimentação processual, e tem relatório de inspeção lá no tribunal também, no portal de estatística. Então, todas as necessidades podem ser trazidas para os laboratórios, para que essas ferramentas possam ser desenvolvidas em paralelo com o desenvolvimento de TI do PJI. Uma boa ideia, Pedro. Assim como a gente fez a gente fez a ferramenta do Evara, que foi feita para atender as necessidades do programa Evara. Então, outras ferramentas similares podem ser feitas. Tá o número do SEI aqui no chat do kit inspeção. É um projeto que começou em 2019, com a participação com a ciência, da corregedoria, daí que foi dado início ao curso de Excel. Já foi apresentado. Isso, o projeto pode ser reaberto, o projeto do kit inspeção. Então, ele pode ser retomado a partir daquele SEI. É uma possibilidade. Eu vou olhar esse processo, mas eu gostei muito da ideia de levar essas necessidades lá para o laboratório, né, de chamar alguns diretores, né, e falar, olha, então o que vocês precisam? Chamar o Pedro, da equipe de gestão de dados, também chamar o Nuage, alguém colocou aí no chat que o Nuage faz os relatórios específicos, ou pelo menos fazia, antes do ataque hacker, né, depois ainda não foi testado, também chamar esse núcleo. Mas, assim, tem essa opção também de reativar o kit inspeção. A gente vê o que é melhor para vocês, o que atende mais rápido, né? Talvez reativar o kit inspeção. E a gente mantém contato aqui no chat, gente, porque estou vendo que é um assunto muito sensível, muito importante para a Vara, realmente. Acho que muito frustrante, realmente, para os diretores nessa época e para todos que trabalham, né, na Vara, assim, não conseguir extrair os relatórios que vocês conseguiam com o MAMPS, que é um sistema muito mais simples, né? Eu sei que eu já trabalhei em Vara e já passei por inspeções e correções. Enfim, é uma questão que a gente precisa continuar, assim, com essa discussão para atender vocês nesses momentos, porque isso é muito importante mesmo. Eu ia só falar, Pedro, que alguém pediu onde que acessa esses relatórios do Evara. Eles estão no nosso portal de relatórios gerenciais do IJUSP-LED, lá na intranet. Então, na nossa intranet, aí com login e senha, eu vou mostrar o caminho para vocês. Procedimentos. E aí tem gestão de dados. Daí tem aqui relatórios gerenciais da EGD. Pode tanto clicar na imagem quanto no texto do link. Aí tem um relatório que chama CPE Santos. Passou, eu cheguei a ver aí do lado esquerdo. CPE Santos, que é esse aqui. E daí os pedidos que eles fizeram para a gente foi o acervo de processos, os processos com mais de 30 dias sem movimento, para poder tirar a listagem para o Excel, as tarefas executadas por cada usuário, as saídas nos últimos 15 dias e duração média de cada tarefa. Porque esse é um projeto que foi feito para poder verificar a duração de tarefa por tarefa e para poder fazer mineração de processos, para poder rever o fluxo de trabalho
e ver como estava antes de implantar a Evaro e como ficou depois. E o impacto que teve nos tempos das tarefas. Então, claro que como está implantado desde fevereiro de 2020, então a gente já consegue acompanhar bastante o andamento. Que foi... Hoje ele é usado para gestão de vara. Antes ele foi desenvolvido para poder fazer o comparativo de como era antes e como ficou depois. Então, relatórios similares podem ser feitos para atender uma necessidade que seja importante. Ser vara ficou muito bom, né? Se pudesse ser feito isso para todas as varas, né? Que acho que futuramente esse é o intuito, né? Mas está muito, muito bom. Eu vi que o Ricardo... Pode falar. Assim como esses dados foram feitos para essa necessidade, então a gente tem a base de dados completa que a gente extrai para cada unidade que precisar, ou para todas, se for possível. E aí os painéis que criam são feitos diferentes. E todo esse trabalho de tratamento de dados, ele é feito todo automático. Então não precisa fazer toda vez que for precisar rodar a rotina. Então ele já fica disponível automaticamente. Que era a proposta inicial do kit de inspeção, que pode ser reaberto. Acho que a gente vai precisar dar uma olhada nisso, hein, Pedro, né? Porque realmente eles estão com essa necessidade, né? Então a gente foi interessante, né, surgir, né, isso aqui na Miniconf. Mas fala, que eu acho que você ia falar. Aí a gente pode fazer uma oficina no laboratório para poder fazer o design do painel. Tá. Você acha que através da reativação desse kit de inspeção não será suficiente, né? Vai precisar de uma oficina mesmo. Bom, depois a gente vê isso. Mas fala. Porque a base de dados, ela tem uma formatação que ela é mais ou menos fixa. Agora, o que vai aparecer no painel, eu posso ter que pedir para a SET colocar algum campo, tirar outro, conforme as necessidades. Então, eu só vou poder fazer o design da base de dados depois que eu fizer a oficina e eu souber quais são as necessidades dos usuários. Com certeza. Então, uma oficina e a reativação do kit inspeção, os dois. Até o dia que o PJE forneça os mesmos relatórios que o MAMPS e o CISGEF forneciam. Então tá, pessoal, tô vendo que o pessoal já tem muita gente que já saiu, que está saindo. Fica a sugestão dada de efetivamente criar relatórios que atendam às necessidades das unidades judiciárias, né? O Fernando. Agradeço muito a participação de todos, de todas, foi muito bom, muito rico. A gente vai atrás realmente de criar os relatórios que atendam às necessidades das unidades judiciárias, através da possível reativação do kit de inspeção e de uma oficina, assim, com o pessoal das varas, os diretores e as pessoas técnicas, né, que o Pedro, o Noage, a equipe de gestão de dados, para a gente ver o design, né, como é que chama mesmo, Pedro? O design thinking. Design. Não o design thinking, aquele outro que você falou, o design da página, né, onde que você quer, eles vão querer preferir onde fiquem os dados, assim, né, mais visíveis, e de que forma e quais dados, né. Então, tá bom, pessoal, obrigada, eu agradeço vocês também, tá? Depois você vê, Pedro, várias mensagens aqui de agradecimento, acredito que não temos mais nenhuma dúvida, se tiver, pode colocar aqui no chat ou microfone nesses últimos minutos. E, enquanto isso, o chat vai ficar aberto também, pode perguntar depois que a gente se despedir, que eu encerrar aqui a reunião e a gravação, tá? A Kátia levantou a mão. Pode falar, Kátia. Bom dia. Então, só pegando uma questão que eu vi do chat, e era também uma dificuldade que eu tive. A pessoa relatou que tentou pegar dos relatórios estatísticos, né? Por exemplo, copiou um determinado número de processos, colocou lá no Excel, colocou a vírgula e tentou colocar lá no rotina paralela do PJE para criar etiquetas em lote. Então, ela quis pegar dos dados estatísticos para conseguir trabalhar com esses processos em lote no PJE.
Só que o problema é que essa tarefa específica do PJE, de incluir processos em rotina paralelas, ela não aceita processos que não tenham o ponto e o hífen, o dígito do processo, o ponto, o ano, enfim, que não esteja nessa formatação. E eu vi que nossos dados estatísticos estão todos sem ponto e hífen. Eu queria saber se existe alguma ferramenta para a gente converter números inteiros com ponto e hífen, alguma fórmula do Excel, enfim, ou se de repente no futuro esses dados estatísticos poderiam vir com ponto e hífen, e qual seria a dificuldade de vir no sentido de gerenciar esses dados. Obrigada. Bom, Kátia, a sua dúvida é uma dúvida de Excel. O Excel ele permite você usar uma ferramenta que se chama máscara, que fica lá naquela parte de personalizar os dados. Então, mesmo se tiver sem ponto e sem hífen, você criou uma máscara, né, com 7 dígitos, um hífen, aí 2 dígitos, um ponto e assim por diante. Então, mesmo preservando a coluna original, sem a máscara, você consegue colocar ponto e hífen. Então, isso aí é possível fazer tanto no Excel quanto em outras ferramentas. Ok, então, agradeço. Vou pesquisar na internet. É esse nome, máscara, é isso? Você Como coloca criar máscara no Excel. Porque isso aí você vai lá no personalizar, você vai ver que já tem algumas prontas, como tem as de RG, as de CPF, aí tem as de CNPJ, aí você pode criar uma de processo judicial. Ah, excelente, porque até mesmo seria útil. A gente tentou trazer alguns dados de relatórios do CISGEF, né? E também eles não tinham o ponto e o hífen, e também a gente não conseguiu. Então, vai ser bem útil. Muito obrigada. Vamos ver se eu até consigo compartilhar a tela com você, para dar uma luz de onde pode ficar. Então, a gente vem aqui no personalizar. E aí tem aqui personalizado. Vamos ver, especial, olha só, tem CEP, aí tem aqui o SIC, que é uma máscara de CPF. Aí você pode criar uma máscara própria para poder colocar com o número de processo. Então tem a máscara de CEP, tem as de telefone. Uma pergunta pertinente aqui, não que as outras não sejam, mas essa é bem assim, ó. Se você não teria essa máscara pronta para nos enviar? A Mariana perguntou. Eu não tenho, mas posso fazer e mandar para vocês. Mas umas perguntas estão surgindo também, a Janice aqui, que ela falou que ela teve dificuldades com a informação para o relatório final, o número de processos enviados ao tribunal num determinado período. Achei uma estatística de processos distribuídos no segundo grau, mas trouxe dados para mim duvidosos. Porque tem alguns processos que são originários do segundo grau, né? Então eles são distribuídos sem ter necessariamente vindo do primeiro grau. Então, essa ferramenta, essas estatísticas, elas precisam ser um pouco mais... A gente precisa olhar com um pouco mais de atenção para ver se foram os remetidos ao tribunal e os casos novos. Então, muitas vezes, a gente precisa perguntar para a estatística qual que é o campo certo para poder se mandar. Algumas pessoas já estão ajudando as outras aqui na dúvida, né, em relação a ponto e vírgula de relatórios. Acho que precisa... isso que eu acho interessante dessas mini-confs também, o encontro de vocês e um ajudando o outro, sabe? Eu acho muito rico isso. Aí a Janice só falou aqui que demanda uma análise a cada caso, né? Enfim, uma constatação. Bom, já estamos, quase 2 horas de mini-conf, hein, Pedrão? Batendo recordes de inscritos e de horário. Isso é bom, o pessoal está precisando muito, né? Está muito interessado, né?
E hoje vai ser interessante, né? O Pedro já tem a lição de casa da máscara, eu tenho da oficina e também dar uma lida no processo, você também, do kit de inspeção, para a gente poder... a gente poder, assim, ajudar os nossos colegas lá da área afim. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não, pessoal. Então, vou começar aqui a encerrar, apesar de ser contraditório, né? Começar a encerrar aqui, partir para o nosso encerramento dessa mini-conf, mas fiquem à vontade para utilizar o chat. Surgiu mais uma pergunta agora. Isso aqui depois Renata, tem sim, tá, Matheus? Eu coloquei o link lá em cima do chat da primeira mini-conf, tá? Tá no começo da reunião. Dá uma olhada lá, tá bom? Qualquer coisa depois eu coloco aqui no fim. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por hoje, né? Já deu meio-dia. Ainda temos ainda o resto da sexta-feira. E agradeço novamente a participação de todos, é muito importante isso. Agradeço muito ao Pedro, novamente, que está disponível com todos os seus conhecimentos, né? E seu jeito, enfim, agradeço muito o Pedrão aqui por essa mini-conf. E vamos encerrar, daqui a pouco eu vou encerrar aqui a gravação. Tenha uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado por participar de novo. Pessoal, obrigado pelo prestígio. E qualquer dúvida que vocês tiverem, aí vocês podem mandar para mim por e-mail ou aqui pelo chat, que eu respondo para vocês. E eu vou mostrar para vocês como é que vocês cadastram a máscara do processo dentro do Excel. Assim como a gente usa para fazer qualquer máscara. Que isso é uma rotina que a gente usa para poder facilitar o nosso preenchimento de dados, que ele já vem certinho. E com relação à ativação do kit de inspeção, a gente fica aguardando a solicitação do projeto de reativação e a gente fica aí disponível para poder fazer tudo que vocês precisarem. Então, muito obrigado a todos. E uma boa sexta-feira. Boa sexta, pessoal. Obrigada. Boa sexta para todo mundo.